Olá, queridos amigos que nos acompanham em mais um vídeo do nosso quadro Estudo da Fé. Estamos já há algum tempo nesta caminhada de estudo e de aprendizado sobre a beleza da nossa liturgia, na riqueza de sua linguagem, de seus símbolos, da participação do povo enquanto família de Deus reunida para a celebração. No vídeo de hoje, nós vamos falar daquele que é o objeto, daquele que é o símbolo mais importante da nossa celebração litúrgica. E que objeto, que símbolo é este? Nós falaremos hoje da mesa do altar. E aqui o sentido que nós vamos dar à mesa do altar não é simplesmente a ela, mas também ao sentido de mesa. No vídeo passado, nós pudemos perceber um pouco melhor a ideia que permeia toda a celebração eucarística, a ideia de convívio, a ideia de refeição. E a refeição, geralmente, ela acontece na mesa. E para que a primorosa refeição para a qual Deus nos convida aconteça na nossa vida, é necessário que exista a mesa do altar. E aqui o sentido de mesa que nós queremos trabalhar, abordar neste vídeo, é buscar entender realmente este lugar sagrado em torno do qual toda a comunidade se reúne, se concentra para celebrar a sua fé. Como nos diz os documentos da Igreja, como também toda a tradição e o magistério da Igreja, a mesa do altar ela é considerada o centro de tudo. Os santos padres no início do cristianismo afirmavam com categoria que o altar é o centro do mundo, no sentido de que toda a criação, redimida pelo sangue de Cristo e associada pela sua fé ao mistério pascal, se encontra em torno deste lugar sagrado, onde Jesus é, a cada celebração eucarística, sacrificado, ou seja, onde ele se dá em amor por cada um de nós. Por isso que nós devemos ter todo um cuidado, todo um carinho para com a mesa do altar das nossas igrejas. Dada a importância desse lugar, dada a importância, a sacralidade que a mesa do altar exerce na nossa vida de fé e, sobretudo, nos celebrativos, nas igrejas nas quais nós nos reunimos, é a preparação que ele deve receber para, a partir de então, receber o sacrifício da missa. Se nós olharmos nos rituais da liturgia católica, nós vamos encontrar o rito de dedicação do altar. Geralmente este rito acontece quando uma igreja é recém-construída ou ela é totalmente reformada e possui também o seu antigo altar reformado ou trocado. E aí então, para se abençoar aquele altar, se faz necessária toda uma celebração para que ele seja abençoado, ungido e também consagrado a Deus para que ele se torne uma pedra digna de receber o grandioso mistério que em cima dele acontecerá a partir de então. Nessas celebrações, onde acontece a dedicação do altar, nós podemos perceber alguns sinais, algumas coisas que vão mostrar realmente a dignidade daquele objeto, daquele espaço. Durante o rito, naquele momento, o bispo, que geralmente preside esta celebração, irá ungir com o óleo do crisma, aquele óleo que marca os principais momentos da vida da igreja, demonstrando a força e a unção do Espírito Santo. O bispo então irá marcar as cruzes, até então já assinaladas sobre a tampa do altar, mostrando que aquele altar, aquela pedra, está sendo então consagrada a Deus para um ofício divino, para um trabalho a ser realizado na liturgia. Além desta unção com o óleo do crisma sobre as cruzes que são colocadas sobre o altar, nós vamos encontrar geralmente ao centro do altar ou ao pé do altar um espaço no qual será reservada a presença das relíquias dos santos. No início do cristianismo, é sempre bom nós recordarmos que, diante da perseguição dos romanos, os primeiros cristãos se reuniam nas catacumbas romanas para lá celebrar a fração do pão,
para lá ouvirem a pregação, ouvirem a palavra de Deus, o Evangelho, como também as leituras do Antigo Testamento, para rezarem a oração que o Senhor havia então ensinado, deixado como herança para todos nós, e ali partiam o pão e celebravam a Eucaristia. E isso acontecia nas catacumbas, sobre os corpos, sobre as sepulturas, sobre as relíquias dos mártires cristãos. E a igreja, então, quando ela passa a ter o seu culto público, quando ela passa, então, a construir espaços para celebração, igrejas, templos, ela traz consigo este belo costume de depositar sob o altar relíquias dos santos mártires. Atualmente, com a escassez dessas relíquias, a igreja permite relíquias de outras categorias de santos. Santos, pastores, santas virgens, santos que foram comuns, pessoas comuns no dia a dia, mas que se consagraram a Deus e obtiveram dele a graça da santidade. Por isso, então, essas relíquias são depositadas neste espaço que pode se encontrar sobre o altar ou embaixo do altar, demonstrando que naquele lugar a celebração eucarística acontece sobre as relíquias dos santos, como sempre aconteceu desde os primórdios do cristianismo. Como conclusão, então, deste rito de consagração do altar, o bispo depõe um recipiente com brasas sobre o altar e ali queima um incenso para demonstrar que a oração da igreja naquele momento, naquele altar consagrado, torna-se a oração mais pura que sobe a Deus como a fumaça do incenso. Todo este ritual de preparação da mesa do altar é justamente diante da dignidade que ela tem para todos nós, não apenas na celebração litúrgica, como também nos momentos que nós passamos pela igreja. Nós devemos ter toda uma reverência para com o altar da igreja, no sentido de que quando nós transitamos de um lado para o outro, ou quando nós nos movimentamos próximos ao presbitério, nós temos os olhos fixos no altar, porque ele é o lugar por excelência do sacrifício eucarístico. Nos dizeres da igreja, o altar é o próprio Cristo. Aqui nós temos que levar em consideração a reforma que o Concílio Vaticano II fez em nossa liturgia, quando dispõe o altar para o centro da igreja. Não apenas no centro, no sentido estético do ambiente, mas o centro no sentido da celebração. Até então, na década de 60, o rito ordinário para a celebração eucarística era o rito que havia sido promulgado pelo Concílio de Trento, por isso, rito tridentino. Diante da dinâmica deste rito, que hoje é extraordinário, todos que estivessem presentes na celebração eucarística estariam então voltados na mesma direção para o Cristo, para o crucifixo, para o altar, para a celebração eucarística que estava ali acontecendo sobre o altar, sobre a mesa. Com a reforma litúrgica na década de 1960, com a promulgação do novo missal romano, do Papa Paulo VI, na época Paulo VI, hoje São Paulo VI, houve uma inversão neste sentido da mesa do altar. O altar não mais se encontra ao fundo de nossas igrejas, com a cruz, para o qual todos estão voltados para ele. Não. O altar agora se encontra mais à frente, no centro. O centro é para indicar que todos aqueles que estão ali para celebrar a Eucaristia estão ali para participar de uma forma ativa, intensa. E por isso todos formamos um só povo em torno do altar do Senhor. Por isso que mesmo que nas igrejas mais antigas, de construções bem anteriores ao Concílio Vaticano II, a mesa do altar é trazida um pouco para frente para que o sacerdote, os concelebrantes, os auxiliares possam ficar ali atrás para indicar que, diante desta grande circunferência que é a comunidade de fé, que é a Assembleia Litúrgica reunida, ao centro estão Cristo e o seu mistério eucarístico, o seu mistério pascal, que acontecem no lugar sagrado da mesa do altar.
Por isso que nós vemos aí, arquitetonicamente falando, algumas construções que vão trazer este sentido de que no centro está a mesa do altar. Nós podemos nos lembrar do Santuário Basílica de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida, em São Paulo. Nós podemos lembrar aqui do nosso santuário mesmo, que, inspirado talvez neste de Aparecida, possui também esta organização, esta logística com relação ao ambiente, ao espaço celebrativo, e auxilia, de uma certa forma, nesta compreensão de que o mais importante que nós temos hoje na nossa igreja, como espaço litúrgico, como ponto de referência, é a mesa do altar, que é o próprio Cristo Jesus. Da mesa do altar, nós temos um outro espaço que também deve ser valorizado na sua dignidade. E este espaço nós ganhamos esta valorização dele também com a reforma litúrgica no Concílio Vaticano II. E aqui nós nos lembramos então de uma outra mesa, a mesa da palavra, ou popularmente conhecida entre o nosso povo, ambão. Na mesa da palavra, nós podemos então celebrar a primeira parte da Eucaristia, que é o momento em que toda a Assembleia se reúne para ouvir a proclamação da palavra de Deus. Proclamação esta que é feita através das leituras do Antigo, como também do Novo Testamento, e vai encontrar o seu ápice, a sua plenitude, na proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, como nós já vimos em um vídeo anteriormente. A mesa da palavra, ela, da mesma forma como a mesa do altar, ela possui a sua dignidade. Ela deve também portar com dignidade a palavra de Deus contida nos livros sagrados, no lecionário, no evangeliário, e o momento da liturgia da palavra, que se estende desde a primeira leitura até a oração dos fiéis, deve acontecer por excelência na mesa da palavra. Isso tudo é para nos mostrar que o Cristo, que ao mesmo tempo que é dividido nas nossas celebrações eucarísticas, ele se encontra indiviso. Ou seja, o Cristo Palavra é o mesmo Cristo que se dá no altar. O Cristo que ensina é o mesmo Cristo que alimenta. Por isso, então, que nas nossas igrejas, nestes princípios de arquitetura litúrgica, nós vamos encontrar em muitos lugares que, do mesmo material, com a mesma cor, da mesma forma que é disposta a mesa do altar, também é disposta, é confeccionada a mesa da palavra, para mostrar essa unidade que existe entre estas duas grandes mesas da nossa celebração eucarística. Terminamos assim mais um vídeo e caminhamos neste sentido de cada vez mais aprofundar o nosso amor e o nosso conhecimento à liturgia que nós celebramos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.